Olá, o que você entende sobre direitos humanos? Você sabia que dentro desta expressão estão o direito à vida, à liberdade, à educação? Para tirar todas essas dúvidas existentes sobre os direitos humanos, nós vamos conversar aqui no programa Assunto do Dia com os advogados e mestrandos em direitos humanos Alberto Hora e Pedro Feitosa. Obrigada pela presença de vocês. A gente considera importante um programa como esse para a gente falar sobre um tema que muitas vezes tem sido distorcido, a questão dos direitos humanos. Eu queria começar justamente explicando o que são, afinal, os direitos humanos. Que direitos são esses? Quais são? Olá, Silvia, telespectadores da TV Alesi. É uma grande alegria estar aqui. Agradeço o espaço, saúdo a iniciativa dessa televisão em nos propiciar um espaço de fala tão importante sobre direitos humanos, que é comumente tratado, mas sem a precisão teórica adequada, sobretudo sobre seus destinatários e outras questões que esperamos ajudar nessa compreensão no programa de hoje. Eu reitero os agradecimentos de Alberto, a Silvia, a toda a TV Alesi, aos telespectadores. E gostaria primeiro de conceituar o que seriam esses direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles direitos que todos nós temos apenas por estarmos em uma condição de sermos humanos. Então, esses são os direitos humanos, que todos nós, todos os telespectadores têm direitos humanos. Agora, é muito importante dizer, já ligado a uma teoria mais crítica dos direitos humanos, que os direitos humanos são concebidos a partir de uma ideia de luta. Os direitos humanos são conquistados ao longo da história. Mas esses direitos humanos são os que estão definidos na nossa Constituição, por exemplo, ou eles vão além disso? Então, essa é uma questão, há uma confusão teórica muitas vezes sobre essa questão. Os direitos fundamentais são aqueles previstos, sobretudo no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Os direitos humanos estariam no plano mais amplo, um direito, portanto, supranacional, e deriva de tratados internacionais, sobretudo a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que é um marco nessa conquista de direitos humanos. Porque, e eu costumo citar a frase de Bob, os direitos humanos não surgem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Então, o processo de luta, realmente. Mas a gente pode definir, para que as pessoas tenham em mente, assim, quais são, afinal, os nossos direitos humanos? Certo. Para fins didáticos, a teoria tradicional dos direitos humanos, ela identifica principalmente 3 gerações ou dimensões de direitos humanos. São eles os direitos vinculados à liberdade, oriundos da época da Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, vinculados à liberdade de expressão, liberdades individuais, certo? Aí temos a segunda dimensão dos direitos humanos, vinculados à ideia de igualdade. Igualdade são os direitos sociais, direitos do trabalhador, por exemplo. E isso surgiu no contexto da Revolução Industrial. Então, algumas constituições, a Constituição do México, já tem a presença desses direitos sociais, e temos a terceira dimensão dos direitos humanos, ou geração, que é justamente que são os direitos vinculados à fraternidade, a noção de um bem coletivo, direitos ao meio ambiente, por exemplo, ao meio ambiente saudável. Em tom bastante didático, eu costumo dizer em algumas apresentações, sobretudo para alunos de ensino médio, pessoas que não têm um conhecimento realmente técnico do direito, que o lema da Revolução Francesa sintetiza essas 3 dimensões que Pedro retratou. A liberdade é a primeira dimensão, porque antes da Revolução Francesa estava o antigo regime pautado pelo absolutismo, onde o Estado se confundia com a figura do rei. Tanto é que Luís XIV dizia, o Estado sou eu. Portanto, se o Estado é um sinônimo do rei, o Estado nunca erra. Então, havia um voluntarismo nas decisões, uma insegurança jurídica, portanto, porque estava tudo pautado no subjetivismo. Então, quando uma classe ascende ao poder, a classe da burguesia, é daí que surge a necessidade, que é típica do regime capitalista, do sistema capitalista, que é essa segurança jurídica para você calcular e prever o que seus atos nas relações jurídicas acarretarão. Então, nesse primeiro momento, surgem direitos das liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, etc, etc. Então, toda vez que você enxergar um direito
pautado na liberdade, você está diante do direito de primeira dimensão. Só que, como o Pedro falou, não bastava que o Estado ficasse aquém dessas questões sociais. E, sobretudo, devido à crise da Revolução Industrial, surge a necessidade, sobretudo pelos movimentos sindicais, de direitos sociais, de uma atitude positiva do Estado prestar esses direitos. Então, é muito claro, quando estamos diante de direitos em que o Estado tem que atuar, estamos diante de direitos de segunda dimensão, que o Estado tem que, como bem Alberto comentou aqui, assumir uma postura positiva, através de ações afirmativas, política de cotas, por exemplo. Porque não se fala em uma igualdade formal, meramente formal. O que seria igualdade formal? Todos são iguais perante a lei. Mas, na prática, todos não são iguais. Então, se fala em uma liberdade material, como já tratava Aristóteles, depois até o próprio Rui Barbosa. Tratar os desiguais na medida em que se desigualam, para que assim seja alcançada uma liberdade material e não formal. Então, primeira dimensão, o Estado deve não agir, tem uma obrigação negativa, de não interferir nas liberdades. Segunda dimensão, o Estado tem o dever de agir para que seja alcançada a igualdade material. Mas até que ponto vocês acreditam que é necessário essa intervenção? Se todos conhecem os direitos, por exemplo, de cada um, ou da sociedade em si, você acha que as pessoas, então, não respeitam esses direitos e por isso é que tem que ter esses direitos secundários, digamos assim, que o governo tem que criar determinações para que as pessoas cumpram esses direitos? É isso, pelo que eu entendi? Na verdade, é porque nesse movimento histórico, o Estado deve cumprir um papel significativo, um papel ativo, afirmativo na vida do indivíduo. Porque só o direito a ter liberdades, senão com a existência digna, com condições dignas para que você consiga ter realmente a dignidade da pessoa humana, que é uma pedra angular, inclusive, do nosso sistema jurídico, não há como se falar em direitos humanos apenas olhando uma vertente. É incontroverso que os direitos humanos existem. É incontroverso, isso é muito pacífico. A dificuldade toda reside na sua efetivação. Mas de que forma vocês consideram a questão da preservação dos direitos humanos? Por exemplo, por que é tão difícil que se cumpra os direitos humanos quando a própria situação, a gente leva em conta, então, o nosso país? Por que o cumprimento desses direitos são tão difíceis de acontecerem realmente? Qual é a dificuldade de se cumprir esses direitos humanos? Por exemplo, a partir do momento que você tem o direito à vida, e se você não dá segurança oferecida para todos, aquele direito já está sendo violado. Estou errada ou não? Está certíssima. E é esse o papel fundamental do servidor público, do pesquisador, tentar lutar, porque como falamos no início... E da sociedade civil também organizada. Civil, claro. Tentar lutar para que esses direitos sejam garantidos. Porque se aquelas normas existem justamente porque dá uma ideia de que os fatos a agredirem direitos humanos serão reiterados. Então elas existem já prevendo que existam fatos que venham a macular os direitos humanos. Então é uma situação muito complicada e que todos os pesquisadores que trabalham na área de direitos humanos trabalham esse problema da efetividade, porque como já dizia um doutrinador não, aliás, ele é um famoso sociólogo português, Boaventura de Souza Santos. Ele dizia que todos os seres humanos são objeto do discurso dos direitos humanos, objeto do discurso, mas nem todos são sujeitos de direitos humanos na prática. Nós temos grupos que não são vistos como humanos pela sociedade, o que é muito crítico. São esquecidos, marginalizados. Historicamente, isso eu falo. Como é que vocês veem hoje a definição de direitos humanos aqui no Brasil? A importância que se tem dessa expressão realmente e da atuação dos direitos humanos aqui no Brasil? Assim, eu vejo também, acho que o Pedro compartilha dessa opinião, eu vejo com muito receio quando discursos populares, do senso comum, afirmam que direitos humanos só são para humanos direitos. Os direitos humanos, como nós podemos demonstrar há pouco, surgem como uma verdadeira conquista histórica. O direito provém da luta, já dizia Hering, um jurista alemão.
que apesar de você acordar e ter uma série de direitos, direito à vida, liberdade, você pode até pensar, mas eu não fiz nada para ter esses direitos, caíram pelo meu bel prazer, mas outras pessoas lutaram. Então, para que exista, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, ou seja, que você não seja considerado culpado, senão com o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, com a culpa definitiva, formada, muita gente morreu na fogueira, na Inquisição, muita gente morreu na fogueira ao longo da história para que esses direitos fossem efetivados. Por isso que a gente deve ser direitos humanos universais. E é uma das características dos direitos humanos, a universalidade. E aí nós temos o STF, que seria o guardião da Constituição, que como o Alberto já explicou, contém esses direitos fundamentais, que muitas vezes são compatíveis com os direitos humanos. Nós temos o direito humano à vida, o direito fundamental à vida, que é positivado na Constituição, escrito na Constituição. Mas também declarado na Carta da ONU. Na Carta da ONU. E aí temos o direito ao indúbio pro réu, certo? Que o STF determinado... Traduzindo isso, seria o quê? O indúbio pro réu a dúvida favorece o réu. Qualquer dúvida processual é em benefício do réu, do acusado. Exatamente. E aí o STF pode tomar determinada decisão que venha a macular direitos humanos, como já ocorreu, inclusive, em minha visão, quando decidiu sobre essa questão da condenação, a execução provisória da pena, exatamente. Em 2016. Em relação à ONU, por exemplo, você falou da ONU. De que forma a ONU atua para a garantia dos direitos humanos? A gente sabe da importância que tem a ONU, mas às vezes até onde vai? Qual o limite da ONU em relação aos países mesmo, de acompanhar o cumprimento dos direitos? Então, essa é uma questão bastante problemática. Ao passo em que todos têm direitos humanos, o país também tem um direito à sua soberania. Então, por vezes gera um atrito, o que é soberania e o que é um desrespeito aos direitos humanos. Mas, de modo geral, como disse, podemos nos valer do caráter universalista dos direitos humanos. Então, se houver um desrespeito, a ONU pode sim atuar na proteção. Vamos explicar sobre a Declaração dos Direitos Humanos, né? Isso que seria uma declaração que seria para todo mundo. O que é essa declaração? Como é que aconteceu isso e de que forma ela hoje é colocada em prática? No pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, devido às atrocidades do regime nazifascista, onde 6 milhões de judeus morreram devido ao Holocausto e estavam sob a chancela da lei, a chancela do Estado, o Estado permitiu. E tanto é que no Tribunal de Nuremberg, os agentes da repressão diziam, não, só estava obedecendo ordens, ajeite minha gravata e vou embora. Então surge a necessidade de ter uma agenda internacional de direitos humanos. Foi esse movimento que surgiu do pós-guerra e o marco dele é a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. A gente pode comparar em dois momentos. Depois da Primeira Guerra da Revolução Francesa, houve a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Então essa declaração tinha um público seleto, que eram os homens e os cidadãos, ou seja, as mulheres não e os estrangeiros tampouco. Então veja a questão conceitual como interfere. A declaração é universal para todos, independente de sua religião, do local que você nasceu, de qualquer escolaridade ou não, qualquer crença, você, por ter o pré-requisito de ser humano, você é titular dos direitos humanos. E aí tem mais uma problemática. Se for analisado o que é considerado humano, historicamente nós temos, inclusive, autores que escreveram sobre direitos humanos, que falaram sobre direitos humanos e que, de alguma maneira, estavam ferindo direitos humanos. John Locke, por exemplo, tinha escravos e ele era um dos principais defensores dos direitos humanos. Então, aqueles escravos não eram considerados humanos. Então, eles participavam de um grupo de marginalizados. Agora, fica uma provocação. Será que não temos grupos de marginalizados hoje em dia? Isso é um caso a pensar. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. A gente vai dar um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta.